pessoal, beleza? Voltando aqui então, fiz o unboxing com vocês, né? Mostrei ele ligando, ele funcionando. Esse daqui é o Vision R15M, que veio com Linux, né? 32 GB de RAM, com um Ryzen 7 5825U, com SSD de 512 GB, com uma Radeon Graphics integrada, a Vega 8. Aí eu fiz todo o processo que eu falei para vocês, né? Eu não abri ainda, não troquei o SSD. Ele continua com o NVMe de 512. Eu tenho aqui um de 1TB que eu usava no meu Xeon, aqui do lado. Depois eu mostro para vocês também o meu setup completo. Mas enfim, vamos ao foco, que é o nosso Vision R15M. Cara, então eu já fiz a instalação do Windows. Deu um pouquinho de trabalho em relação aos drivers, porque o Windows não reconhece muita coisa. Eu instalei o Windows 11 nele. A rede wireless, por exemplo, não reconheceu automaticamente. Alguns drivers não reconheceram. No site da Positivo tem lá os drivers para baixar, mas também não vai assim de cara, só você clicar assim, e não foi a princípio. Mas também não foi nada muito difícil, eu só baixei os drivers, fiz a pesquisa depois pelo próprio Windows, selecionando a pasta, mostro para vocês depois um passo a passo. Instalou tudo de boa, até o software da Minitela, que eu achei que não ia funcionar a Minitela no Windows, que eu não ia conseguir esse software, consegui, funciona. Ele tem uma tecla dedicada no teclado, quando você clica ele já abre aqui as configurações da Minitela. Você pode colocar o WhatsApp, notas, monitor de sistema, fica tudo aparecendo na telinha aqui de baixo, ó, que você configura ali. Você pode ficar para ficar rolando as telas, mostra o clima, você pode colocar GIFs ou imagens que você quiser, alguma foto. Então é bem bacaninha essa tela notificaçãozinho, legal. Mas vamos lá então, falando sobre as especificações. Eu já instalei aqui alguns aplicativos para a gente poder ver como é que é o sistema, então vou mostrar para vocês. Aqui no CPU-Z, deixa eu centralizar melhor. Então o Vision R15M, ele vem com, como vocês podem ver aqui, o Ryzen 7 5825U, um TDP de 15 watts, então ele é bem econômico, né? Tecnologia de 7 nanômetros, não é dos mais novos, né? É um Ryzen de quinta geração, já é mais antigo. Se eu não me engano, o ano desse daqui é de 2022, o ano de lançamento desse Ryzen, mas é um processador muito bom. Tá? Ele tem 8 núcleos, 16 threads, ele tem 16 MB de cache L3. Se eu não me engano, o 5700U, que é o R15 normal, ele tem 8. Então aqui ele já tem um dobro de cache L3, que para algumas aplicações e principalmente para jogos ajuda bastante. Apesar de não ser igual ao de desktop, né, que tem até mais de 100 MB aí nos casos do X3D, dos Ryzen X3D, ou convencionais que costumam ter 35 e mais cache do que esse, mas 16 em comparação com o Ryzen 15 que tem 8, já é o dobro, já é bastante. Então aqui ele por enquanto está trabalhando no clock padrão dele, né? Não está sendo estressado. O clock padrão dele é de 2 GHz. O do Ryzen 7 5700U do R15 comum é de 1.8, então ele já tem um upzinho aqui, né? Seria 10% a mais de clock base. Pelo que eu vi, assim, de comparação, eu não tenho um R15 para poder mostrar para vocês, mas a diferença, cara, de desempenho entre esse 5825U do 15M contra o 5700U do Ryzen do R15 comum é de 10, 15% de desempenho a mais para esse carinha aqui. E no site da Positivo, a propaganda, a especificação é que ele tem 13,5%, 13,5% a mais de desempenho em relação ao 5700U. E o preço, cara, eu achei muito interessante, porque essa configuração com 32 GB de memória RAM e o SSD de 512, no R15 comum, ele está R$ 3.000. Né? Isso no pagamento à vista, mais R$ 3.000, o que já é um preço muito bom. Agora, se você for parar para pensar que é um notebook que você não consegue fazer o upgrade de processador, você não consegue fazer o upgrade de placa de vídeo, né? Você tem que usar placa de vídeo integrado. Então, você ter 15% a mais de desempenho, uma coisa que já é boa, que o 5700U do R15 já é legal, por uma diferença de R$ 200, porque isso aqui saiu por 3.200.
eu acho que vale muito a pena. É um investimento muito bom, porque eu não gastei nem 10% a mais do valor e tive 15% a mais de desempenho, além do diferencial da tela, além do Wi-Fi 6, além do suporte a 4 TB de SSD, enquanto o outro tinha um suporte apenas a 512. Então eu não tenho outro slot, eu teria que trocar, mas ele tem esse suporte para reconhecer mais. Mas vamos lá. A placa-mãe é positivo, ela funciona no PCI Express 3.0, apesar da interface gráfica do Ryzen, esse PCI 4.0, mas aí no caso no SSD ele vai funcionar a 3.0. Tá? O que é bem bacana, cara, que 3.0 no NVMe, cara, já é 3.500 MB por segundo, cara, você consegue tranquilo aí, então, cara, tá de ótimo tamanho, você não precisa mais disso, você não vai usar mais que isso em questão de armazenamento e velocidade de armazenamento, cara, isso daqui, perto de um SSD comum que é 500 MB, que você consegue na prática, cara, já é muita coisa de diferença, já são 7 vezes mais, e o SSD já é muito rápido, né? Vamos lá, em relação à memória, são dois pentes de memória aqui em Dual Channel, né, rodando a 3.200 MHz, né, e aqui ele divide pela metade, então a latência não é das melhores, 22, mas também tá ok, e por 3.200 MHz, DDR4, 32 GB, bem bacana, ele vem com os dois slots já preenchidos nessa configuração aqui, dois pentes de 16 GB, você pode fazer o upgrade até 64, mas trocando, né, as memórias para dois pentes de 32, que eu acho totalmente desnecessário, cara. 32 GB tá muito bom, é muita memória, né? No meu desktop aqui eu tenho 32 GB também e, cara, não me falta memória para nada. Eu rodo qualquer jogo com 20, 30 abas de trabalho aberta no navegador e rodando outros aplicativos de fundo, cara, nunca me faltou memória RAM. Nesse caso aqui, eu consegui já deixar 8 GB alocados para VRAM, né, para fazer o testes em jogos, e eu acho que é mais do que suficiente também, porque por ser uma GPU integrada, cara, você não vai conseguir usar texturas no alto, uma resolução muito alta, então você não vai consumir muito VRAM, mas é interessante você ter esses 8 GB, porque 4 eu acho muito pouco, e o 8 eu acho que é um número bacana, que não vai me faltar VRAM, né, e 20, sobra 24 GB por sistema, que também já é uma quantidade ótima, com 16 GB já estava bom, então eu acho que aqui é o sweet spot, é a configuração perfeita. Certo? Aqui os gráficos a gente vai ver depois melhor no GPU-Z, mas a Radeon Graphics, aqui os 8 GB, e no benchmark. Vamos ver quanto de pontuação a gente consegue. No multithread, cara, a gente consegue próximo dos 5.000 pontos. É uma pontuação bacana, bem legal. No Xeon, o meu tem 14 núcleos e 28 threads, eu consigo 6.000 pontos, não muito mais que isso aqui. Né? Então aqui eu acho que é uma pontuação muito forte. O single thread dele eu acho que é muito bacana, acima de 500 já é forte. O meu Xeon ele me dá 350, e esse daqui me oferece quase o dobro, cara, de single thread, 629, quase 630. Então é uma pontuação muito forte, é um processador muito forte. Se você for comparar ele aqui, cara, com... Vamos pegar aqui um da lista. De desktop, 8700K. Ó, ele é mais forte que o 8700K. Se eu pegar vamos pegar um mais novo. Deixa eu pegar um 1700X, 8 cores. Também é mais forte. Se eu pegar um 2700X, cara, ele é mais forte que um 2700X de desktop, cara, que não tem limitação de energia, cara. Um 3700X, ó, ele é mais forte em single thread que um 3700X de desktop, cara. Então é um processador muito bom, cara, considerando que você está consumindo aqui 15 watts, cara. É muito bacana mesmo, cara. É bem bacana, bem legal. Uma coisa que eu achei legal é que com os R15, quando você comprava os primeiros que vieram, ele tinha a limitação da VRAM que você não tinha na BIOS para você alterar dos 512 que vinha de padrão alocado para mais memória. Nesse daqui e nos outros, eu acredito que nos outros dispositivos R15 comum também, depois teve essa modificação onde você consegue ali alocar diretamente na BIOS para o quanto de memória alocada de vídeo você quer. Né? Isso facilita bastante, melhora muito o desempenho para jogos, para outras tarefas que você exija a VRAM, e você não precisa fazer nada nesse cara que ele já vem com isso destravado na BIOS. Isso aí é muito bom, cara. Vamos lá.
Sobre o SSD dele, vamos aqui abrir o Crystal Disk Info. Então ele veio com um SSD de 512 GB, 100% saudável. A temperatura dele também é bem ok, tá? É 42 graus, tá tudo tranquilo. Tudo bem que ele não está em uso, não está em estresse agora, mas a gente tem até 70 graus, né, para ter um funcionamento bacana. Então, para um notebook, eu acho que está muito bom. Sobre as velocidades dele, eu vou colocar aqui o teste para rodar, e para não ficar longo, eu vou pausar o vídeo e colocar no final do teste, beleza? E pessoal, voltando aqui então, depois do teste do Crystal Disk Mark, cara, leitura 3500, escrita quase 3100, cara, velocidade muito boa de SSD, pro NVMe tá ótimo, eu acho que não faz falta nenhuma aqui no caso do PCI Express 4.0, que o 3.0 pro NVMe tá mais do que suficiente, cara. Em questão de temperatura, eu vou abrir de novo o CPU-Z e eu vou abrir o HW Monitor para a gente dar uma olhada nele sobre estresse, como ficam as temperaturas. Enquanto fazia o teste aqui do Crystal Disk Mark, eu já fui fazendo download de alguns jogos aqui na Steam para a gente poder fazer o teste. Então ele já vem sendo estressado, né, nesse tempo aqui que a gente fez o teste, que eu pausei o vídeo. Cara, ele não faz muito barulho, a fã dele é ok, ele também esquenta pouco perto de outro notebook, fica morninho, não fica quente, nada, cara, achei a temperatura dele bem bacana. O que incomoda um pouco não é o barulho da fã, mas a caixinha de som, o alto-falante dele, pode ver que ele está no volume máximo aqui, ó. Não está no volume máximo, agora está no volume máximo, mas até mesmo no baixo acho que não faz tanta diferença. Não faz. Tem um leve chiadinho de fundo. Não é algo que incomoda, não é algo alto, mas você escuta que não é da fã, né? Dessa caixinha de som. Não é do driver, eu já vi essa reclamação em outros reviews do R15 comum, e é algo que não melhoraram aqui nesse caso. Então ele fica esse barulhinho aí, mas assim, cara, bem baixinho, não incomoda. Se você estiver ouvindo um som, estiver jogando, estiver fazendo qualquer outra coisa, vai suprimir esse barulho. E se você não estiver fazendo nada, precisa de silêncio também, não é um barulho alto, não é um barulho que vai incomodar, que vai acordar alguém, que vai tirar sua concentração. Não, é bem baixinho mesmo, é bem de boa. Então vamos lá. Aqui no HW Monitor. E aqui no CPU-Z, as temperaturas agora atuais estão entre 62 e 64 graus. Não está em estresse máximo, mas está trabalhando. Eu acho que é uma temperatura ótima para um notebook. Tá? Eu acho que está bem ok. Os cores aqui dele, as frequências estão basicamente em 3.0, 3.2, né? Estão variando, que está trabalhando, mas não está trabalhando no seu máximo, né? E enquanto o Steam está aberto, pode ver que está fazendo alguns downloads aqui, baixando alguns jogos. E vamos estressar ele, fazer o benchmark com ele, estressar ele com o Steam rodando, fazendo download, e vamos ver o que ele vai apresentar pra gente de temperatura. A temperatura tá aqui, e aqui os clocks dele. Em bench, ele diminuiu bastante a pontuação, porque ele está fazendo, né, outros trabalhos nesse momento, então ele não está focando só no CPU-Z, né, e cara, deu uma reduzida do clock, porque quando eu fiz aqui, mas é porque eu estou fazendo outras coisas também, ele tinha atingido até 4.5, né, GHz, então diminuiu um pouco. Mas a questão que a gente vê aqui agora é a temperatura. Cara, você vê que a temperatura está subindo, ó, mas não está subindo quase nada. Vou estressar a CPU para ver se a gente consegue usar o 100% dela. E a temperatura ainda continua baixa. Eu estou estranhando esses clocks estarem baixos, mas acredito que seja por conta de estar com tudo aberto. Deixa eu fechar aqui também o MSI Afterburner. Vou pausar aqui o download. Deixa eu terminar esse aqui que já está no fim. Pronto, esse aqui já acabou. Já dá pra gente fazer o benchmark. Deixa eu fechar tudo, finalizar a Steam. Vamos finalizar a Steam. Aí, beleza. Vamos ver se agora a gente consegue valores melhores.
Realmente caiu bastante, não sei por que caiu tanto assim. Subiu agora para 4.2, 4.2, tá subindo. Mas ainda assim caiu um pouco a pontuação. Talvez seja por conta da temperatura, que atingiu, né, uma temperatura maior. Mas eu não fiz configuração nenhuma ainda, gente, nesse notebook. Eu só instalei tudo. A única coisa que eu fiz, que é bem simples de fazer, é que ele, por padrão, ele vem no perfil equilibrado de energia. Então, ele vai focado em economizar bateria, para a bateria durar mais, ele vai reduzir um pouco a performance. Eu alterei essas configurações lá no gerenciamento de energia do Windows mesmo e coloquei para ele deixar tudo no mínimo quando estiver na bateria e deixar tudo no máximo de entrega quando ele estiver ligado na tomada, no carregador, que é o que ele está agora. Pode ver que ele está aqui com a flechinha de carregando e já deixei isso configurado. Talvez ele deve ter diminuído um pouco por conta da temperatura, que agora já caiu, mas isso também tem como ajustar, tá? Tem programas para isso. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas depois eu gravo um tutorial para como otimizar, tanto na parte de VRAM, na parte de gerenciamento de energia, de entrega potência máxima, de você alterar os limites ali de temperatura. Mas assim, cara, nem precisa. Isso aqui é caso que ele vai baixar um pouco se ele tiver muito quente em caso de estresse. Né? E você jogando, usando normalmente, você não usa 100% da CPU. Nenhum jogo vai usar 100% de 8 núcleos e 16 threads. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas vamos lá refazer nesse benchmark. Agora já voltou a pontuação, ó, todos os núcleos trabalhando a 3.4, 3.5, atingiram todos aqui de máximo 4.500. A pontuação do single thread voltou para 625 e os cores aqui, ó, como é que estão? A temperatura subiu bem, ó, foi para 84 graus, mas ainda tá ok. Se eu não me engano, o limite desse processador é 95 graus ou 85, eu não me recordo agora. Ele tem um TDP, um limite um pouquinho mais baixo que o Ryzen 5700U do Vision R15M. Então pode ser por ele ter atingido esse 85 graus que ele tenha diminuído um pouco o clock. Mas isso também, como eu estou dizendo para vocês, é no caso de estresse máximo. Pode ver que ele não ultrapassou essa de 85, então ele deve estar bloqueado, está configurado para dar o thermal throttling dele aos 85. Mas cara, em estresse ele está mantendo 67. Então, quando ele vai usar todos os núcleos a 4.5, ele vai chegar perto dos 85. Isso não acontece no uso do dia a dia. Cara, só vai acontecer em estresse, jogando, não. Mas enfim, isso aí depois a gente vai ver na prática também nos testes dos jogos. Mas pra mim tá parecendo uma temperatura bem ok. O corpo do notebook, cara, tá morninho aqui, só bem pouquinho, cara. Uma coisa que eu acho interessante também mostrar pra vocês é sobre a tela. É uma tela Full HD, IPS, como eu já disse para vocês. Eu vi algumas reclamações em alguns modelos do R15 comum. Ele tem uma tela de profundidade de 6 bits, que mesmo sendo 6 bits, né, que tem menos cores para mostrar do que uma tela de 8 bits, ainda assim, no meu ponto de vista pelo menos, é muito melhor que uma tela TN. Mas isso aqui é uma tela IPS de boa qualidade, 1080p, né, Full HD, 60 Hz, é o máximo que você vai conseguir. Esse está ótimo para um notebook que não é focado em jogos, né, apesar dele rodar jogos, você não vai conseguir muito mais que 60 FPS. Então 60 Hz eu acho que está ok. E ele, pelo menos na minha, veio 8 bits de intensidade de cor. Então achei bem bacana também. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, algumas reclamações que eu vi do R15, era sobre o Wi-Fi. O Wi-Fi, eu tô a 2 cômodos de distância do roteador. A internet aqui em casa é de 600 MB. E cara, eu tô atingindo por volta de 500 a 520 MB no Wi-Fi, com 2 cômodos de distância. Cara, tá ótimo, tá muito bom. Tá uma velocidade muito alta para um Wi-Fi. É uma pena, ele não tem a entrada RJ45 para você ligar ele no cabo de rede, mas o Wi-Fi 6 dele é muito bom. Cara, não deixa na mão não. Então eu acho assim que em relação ao R15 melhorou bastante, isso também do R15M. Então vale muito a pena, porque o R15 já era um ótimo custo-benefício, cara. Porque 32 GB de RAM com 5700U, um Ryzen 5700U, 512 GB de NVMe num notebook com tela IPS Full HD, cara, você não acha nenhum.
Era o melhor custo-benefício até então, no meu ponto de vista, de tudo que eu tenho pesquisado. Eu pesquisei bastante, acredite, gente, muito tempo pesquisando, vendo vários reviews de várias marcas. Cara, o Positivo R15 era o melhor custo-benefício. Até chegar esse cara aqui, porque com R$ 200 a mais de diferença, você pega os 32 GB de RAM, um Ryzen 7 melhor, com uma GPU melhor, com um processador melhor, e ainda com Wi-Fi 6. Além da mini tela aqui, que é um brinde ainda, cara. Então por R$ 200 de diferença, eu acho que vale muito a pena. Na minha opinião, esse aqui não é o mais barato, mas eu acho que é o melhor custo-benefício. Cara, é um ótimo notebook. Isso da temperatura dele esquentar e diminuir um pouco o clock, limitar ele um pouco, é um pontinho que pode preocupar um pouco. Sim e não. É bom porque ele limitando, ele vai nessa temperatura mais baixa. Você vai ter uma vida maior para os seus componentes, né? Processador, enfim. Tudo que está no interno do notebook vai durar mais tempo, o que esquenta menos dura mais. Você não vai atingir 100% de uso do processador, a não ser que você esteja, sei lá, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, editando vídeo ou procurando estressar ele realmente. No uso comum, cara, seja para navegar, seja para trabalhar, seja para jogar, você não vai usar o 100%. Então eu acho que isso não é algo que vai causar thermal throttling assim, no uso normal. E mesmo no thermal throttling ele não reduziu tanto assim, né? Então eu acho que isso não é um problema. Eu acho que vale muito a pena esse notebook. Você não vai encontrar nada desse valor com essa configuração, cara. E é uma configuração muito boa, né? Então não é só porque ele é barato, mas ele é bom e barato. Então acho que a Positivo acertou muito nesse notebook. A construção dele está muito boa. A configuração dele, o hardware dele está muito bom. O preço dele está muito bom. A gente sempre ouviu falar muito mal de Positivo, né? E eu já vi muito na minha vida trabalhando com isso, por gostar de hardware, procurar, e as coisas realmente do Positivo não eram das melhores quando você se comparava com outras, ainda mais pelo preço. Hoje, cara, eu tô tendo uma visão totalmente diferente, pelo menos nesses R15 e no R15M. Então tá valendo muito a pena. É cara, um ótimo notebook, um ótimo computador para trabalhar e um ótimo preço. Esse tá 3.200, foi o preço que eu paguei nele. Mas você consegue um 5700U muito mais barato. Por exemplo, ele tá 3.5700U com 32 GB de RAM e com 502 de NVMe. Só que você pode fazer diferente. Você pode pegar eu tinha visto por 2.600, um 5.700U com 16 GB de RAM, um pente 16 GB. Aí você pode fazer o quê? Vai lá e compra outro pente de 16 GB, vai gastar uns R$ 200. Beleza, mas vai sair por 2.800. O único trabalho que você vai ter é de abrir o notebook, colocar ali um pente de memória que não tem segredo nenhum. E uma coisa bem legal, eles atualizaram o termo de garantia para deixar claro que você não perde a garantia ao abrir o notebook e fazer o upgrade. Então ele tem esse espaço para fazer o upgrade e você não perde a garantia por isso. Você pode fazer sim o upgrade. Eles não cobrem, tá? A garantia não cobre, pelo que eu entendi, se você danificar nesse processo de upgrade. Então, se nesse processo de upgrade você foi lá e estragou um notebook fazendo o upgrade, né? E, tipo, você danificou a placa-mãe, o conector e tal, mas foi algo que você fez, a garantia não vai cobrir. Mas, se você abriu, fez o upgrade do notebook, colocou lá, você não fez nada de errado, funciona normal e tal, veio a dar problemas futuro, não por conta disso, por conta de qualquer outra coisa. Você não perdeu a garantia porque você abriu e fez o upgrade. Então a garantia continua lá. Lógico que se for falha sua, não tem como eles cobrirem, mas problema deles, do notebook, que não tem nada a ver com o seu upgrade, cara, eles vão cobrir e tá tudo certo, não tem problema fazer um upgrade. O que é recomendado é o que? Se você fez um upgrade de uma peça, que você retira a sua peça que fez o upgrade, porque vamos lá, você comprou com 16 GB e colocou 32, aí passou 3 meses, deu um problema no teclado, na placa-mãe, qualquer outra coisa. Aí eles pedem para você mandar um notebook, você manda com a memória que você colocou, e se eles forem te mandar um notebook novo? Em vez de consertar o seu, resolver o problema, eles te mandaram um notebook novo. Você vai perder a memória que você mandou junto, que é sua, que você mandou separado. Então, se caso você tiver algum problema e necessitar de um RMA, de algum suporte, retira o que você colocou, deixa como você recebeu e envia, que daí você evita dor de cabeça, certo? Eu vou pausar aqui
a instalação. Outra coisa que eu ia falar também para vocês, pessoal, é sobre o som. Ele tem um volume ok, não é tão alto, mas é altinho, dá para ouvir bem. Coloquei aqui, espero que capte legal no celular para vocês ouvirem. E assim, ele tem aquele chiadinho de fundo que é bem baixinho, não chega a incomodar. E a qualidade é ok, assim, não tem muito grave, pode ver que ele são mais os agudos, os médios. Os graves não dá pra ouvir muito bem, mas é um som ok, dá pra usar tranquilamente. Pelo menos o volume eu gostei. Pessoal, então vamos fazer o teste agora do Positivo Vision R15M em jogos. Aqui eu tô rodando o Days Gone. Ele está com as configurações todas no mínimo. A resolução está em HD, não está em Full HD. Está nativo, porque esse jogo não tem upscaling. E está rodando em média na casa dos 40 FPS. Eu fiz o... tá bem legal, tá fluindo bem. O gráfico tá bem bom, apesar de estar no baixo. A resolução tá estando em HD também, não ficou serrilhado nem nada. Ficou bem ok pelo tamanho e a qualidade da tela. E assim, eu achei que tá ok para rodar em 45 frames por segundo. Essa faixa eu acho que fica bem fluido já. Eu acho que não precisa estar aos 60 frames para rodar bem. Acho que acima de 30 já dá para jogar. E eu fiz o teste também em Full HD. Vou colocar aqui para vocês. Vou mudar aqui. Ele fica na casa dos 30 FPS em Full HD, tá? Que já é ok para quem prefere uma qualidade de imagem, uma definição melhor em descrição dos frames, dos quadros. Eu acho que também é uma opção legal, porque aqui ele fica com a resolução bem melhor e roda na casa dos 30 frames, ó, que também fica bem jogável. Mas eu prefiro ficar nas casas dos 40. Na casa dos 40 eu acho que fica mais legal, então eu acho que não perde muita qualidade de jogar em HD ao invés de Full HD, tá? Esse aqui então é o Days Gone. Vamos pro próximo jogo. O próximo jogo que a gente vai fazer o teste aqui no Positivo Vision R15M é o Battlefield 4, tá? Premium Edition. E eu adianto que ele rodou bem legal, viu? Então aqui tá como o Battlefield 4 está configurado. Eu deixei a configuração no médio. É um jogo também que não tem upscaling, tá? Por ser um jogo mais antigo, mas com a configuração no médio em Full HD, ele tá rodando, ó, na casa dos 60 FPS e sem utilizar ainda 100% da GPU. Então eu consigo ainda um pouquinho mais de desempenho. Eu consigo forçar um pouquinho mais a qualidade gráfica para manter próximo a 60 FPS. Eu cravei a configuração para rodar 60 FPS, que seria o ideal. Até porque mais que isso também não tem porquê, a nossa tela não permite isso, né? Eu vou ter mais responsividade, mas eu não vou ver essa responsividade. Então, eu acho que 60 frames é o ideal para jogar nesse notebook. E, cara, tá rodando super bem. Tá com os gráficos bonitos. Eu achei que tá uma resolução maravilhosa, o gráfico tá muito bom e tá rodando super bem, cara. Battlefield 4 aí, ó, como vocês podem ver. Eu não tô usando o mouse, tô usando o mousepad ainda. Então não ligue pra jogabilidade, é só um teste de imagem mesmo, teste de qualidade. E cara, tá rodando super bem, velho. Gostei bastante do desempenho dele. Varia um pouco entre 50 e 60, mas isso na qualidade média em Full HD nativamente, porque se eu colocar um upscaling pelo aplicativo da AMD ou do Patinho, ainda consigo um desempenho melhor. E eu posso também diminuir a qualidade gráfica, diminuir a resolução, conseguir mais FPS ainda, mas que para mim, como eu disse, pela tela 60 FPS estão perfeitos. Vamos para o próximo jogo. Esse aqui é o CS. Atualmente ele está rodando com a média de entre 90 e 100 quadros por segundo. Como vocês podem ver ali em cima no canto superior direito. Ele está configurado, vamos lá mostrar para vocês. Ele está configurado em 900p, que é HD+, né? Não está em HD nem Full HD, está em HD+, com tudo no baixo e com upscaling, o FSR no equilibrado. E está conseguindo esses 100 frames. Eu posso abaixar para HD e ter ainda mais frames por segundo, mas aquilo não precisa, porque eu vou ter mais responsividade, mas eu não vou ver essa responsividade, eu vou sentir na hora de jogar. Por mais que seja um jogo competitivo, quanto mais frames melhor. Eu acredito
que por ser um notebook limitado em questão de tela e não ser um notebook gamer, que nos 60 FPS dá para se divertir bem. Então eu vou mudar para Full HD, tá? Pra gente ter uma qualidade de imagem melhor. Eu gosto muito de um jogo com uma qualidade boa. Então eu vou aplicar aqui para Full HD e a gente vai ver que mesmo assim, ó, em Full HD, eu ainda tô com a média de 80, 90, 70, quer dizer, ele sempre fica acima dos 60 FPS. Então, assim, ele vai ter vai ser bem responsivo. O que eu não gostei é que enquanto eu controlo aqui no teclado para andar, o mousepad às vezes ele não responde. Eu tenho que mexer fazer mais de um movimento para ele responder o touch do mouse com o teclado junto. Não é sempre que isso acontece, mas você também não joga jogo com o touchpad, então não é algo que influencie. Navegando não vai atrapalhar em nada. Mas olha, 80 quadros por segundo e uma qualidade bem legal em Full HD. Tá bem responsivo, sem travar, sem nada, bem fluido. Então tá bem bacana, dá pra se divertir legal. Isso um notebook, cara, sem placa de vídeo, cara, com vídeo integrado. Ele está se passando por um notebook gamer, lógico, com suas limitações, mas, cara, rodando muito bem. E agora, testando o Cyberpunk, rapaziada, num notebook com placa de vídeo integrada, rodando a 60 frames por segundo, 65 frames por segundo. Incrível isso, cara. Mas com alguns poréns. Vou mostrar para vocês como está a configuração. Ele está com tudo no baixo, tá? Tá com o FSR no modo desempenho e com o FrameGen ligado. A resolução, como vocês podem ver que está com a tela menor, está em HD. E eu descobri que quando a gente liga o FrameGen, ele não consegue executar em tela cheia, ele fica em modo janela. Então, com o FrameGen, se você quiser atingir os 60 quadros, e vai ter que usar uma resolução menor, aí vai ter que jogar em modo janela com ela pequenininha. Mas vamos fazer uns testes aqui. Em vez de 720p, já que eu estou com o FrameGen, vamos tentar em 900p. Vamos ver o quanto que vai melhorar isso daí. Ó. Já aumentou o tamanho da janela, já fica melhor para jogar. E o FSR também vai ficar melhor. E olha, eu tenho 51 quadros por segundo, 52 quadros por segundo. A responsividade, assim, tá com FrameGen, né? Então, frames reais eu tô com metade disso. Mas ainda é jogável, ainda é próximo do que tá no console. Se eu quiser mais que isso, aí eu vou ter que desabilitar o FrameGen para poder jogar em tela cheia e jogar em 720p sem o FrameGen. Eu já fiz esse teste, eu vou ver se eu consigo refazer para vocês, que eu não gravei. Mas daí ele fica por volta de uns 30 FPS sem o FrameGen, tá? E aí com a tela cheia em HD, que vou te falar fica bem legal também, viu? Mas eu vou ter que reiniciar aqui, vou dar um pause. Pronto, desliguei o FrameGen, reiniciei o jogo, agora aparece a opção de tela cheia. O FrameGen da AMD nesse jogo não permite usar a tela cheia. Então vamos lá, estamos com tudo no baixo, tá? No FSR no modo desempenho, sem a geração de quadros. E a gente vai conseguir por volta dos 30 FPS. Mas cara, a gente está falando de Cyberpunk num computador seria de entrada, né? Esse preço. Apesar de ter um processador muito bom, muita memória RAM, que não tem placa de vídeo, cara. É uma placa de vídeo integrada rodando um jogo que é super pesado, né? Ele é usado até hoje como referência para fazer testes em placa de vídeo, em sistema. Olha, eu consegui bem mais do que eu pensei. Eu achei que ia ficar nas 30 frames, ficou a 40 frames por segundo. Olha, dá para eu poder puxar um pouquinho esse FSR ou aumentar um pouquinho essa resolução. Vamos aumentar um pouquinho a resolução, ver como é que fica? Pra gente chegar nos 30 FPS redondo e ver se consegue melhorar a qualidade gráfica. Ó, tá acima dos 30 FPS e eu tô agora em 900p, tô em HD+. A resolução já dá uma melhorada boa, não tô com frame gen. Cara, e tá ok o jogo, viu? Tá bem ok. Não liga o mouse porque eu tô usando o mousepad, então o movimento fica bem ruim. Vamos tentar em Full HD para ver se a gente consegue melhorar isso ainda mais. Aí fica abaixo dos 30, não é o ideal, mas ainda assim
Ok, ó, 28 frames, 29 frames, dá pra jogar se você preferir uma qualidade em vez de qualidade gráfica em vez de fluidez. Cara, tá ótimo. Eu acho que eu colocaria no 900p e ter por volta dos 40 frames para ter o melhor dos dois mundos, né? Um gráfico, uma qualidade gráfica melhor, uma resolução melhor e ao mesmo tempo uma responsividade melhor também. Mas aí, cara, olha, Cyberpunk, cara. Eu não acreditei que isso ia rodar e rodou e dá para jogar e se divertir muito. Então vamos pro último teste da nossa lista de jogos. Vem cá, Gael, vem cá pro colinho, papai. Isso, meu amor. Vamos testar o Max Payne. Max Payne 3. É um jogo mais antigo, mas é um jogo bem pesado, um gráfico bem bacana para a época. Né? Até para os dias de hoje ele tem um gráfico legal. Vamos, vai lá com a mamãe então. Eu vou mostrar para vocês como está configurado antes de entrar no jogo, porque ele não permite alterar a configuração durante o jogo, durante a gameplay. Então eu já vou mostrar para vocês agora. Ele está com tudo no alto, não é no muito alto, nem no normal, baixo. Ele está em 1080p, também não tem upscaling. E algumas configurações aqui estão acima do baixo também, né? Essa filtragem. Então tem bastante configuração legal. Poderia ganhar ainda bem mais desempenho se eu quisesse. Mas eu gosto muito de jogo com gráficos bonitos e ele tá, como pode ver ali pelo personagem Max Payne, com um gráfico muito bom. E vocês podem notar que em todas as gameplay o consumo se manteve baixo, né? E a temperatura também se manteve baixa, né? Em nenhum momento ficou com thermal throttling, como eu tinha comentado com vocês que dificilmente isso ia acontecer em gameplay. Ó, o jogo ele tá rodando na casa dos... Nossa, com um touchpad é muito horrível jogar jogo de tiro. Na casa dos 40 FPS e muito bonito, cara. E eu acho que assim, 40 FPS para você ter um jogo bonito é bem aceitável, viu? Eu acho que 30 para baixo de 30 já sacrifica um pouco a gameplay, mas 40 já dá para jogar bem legal. Eu sinto que para ter um gráfico bonito assim, eu acho que vale a pena. E cara, tá muito bonito o jogo, tá rodando super bem. A GPU em 96%. O uso de memória RAM, cara, nem 9 GB, VRAM 1 GB e pouco. Ó, um gráfico bem bonito, cara. Eu gostei bastante. E essas são as gameplays. Se vocês quiserem testes com mais jogos, deixem nos comentários. Faz o pedido aí que eu faço outros testes com outros jogos. Os jogos que vocês escolherem para os jogos que vocês forem querer jogar. Caso vocês queiram saber se roda ou não antes de comprar, deixe aí nos comentários. Ajude a gente, deixa o like, se inscreve no canal e a gente faz os testes para vocês e mostra. Beleza, rapaziada? Pessoal, uma coisa que ficou faltando também mostrar para vocês, que é um dos diferenciais, né, dessa versão R15M em relação ao R15, que é a mini tela que ele tem, né, para notificações. Como vocês podem ver, eles têm uma tecla própria no notebook. Se você apertar e segurar durante um segundo, você vai navegar aqui, 2 segundos vai abrir e um segundo vai navegar. Você aperta um segundo, então ele troca. Se você só apertar, ele vai trocando as funções que ele tem. Então, aqui tem o WhatsApp. Aqui você pode configurar notas para deixar de lembretes aqui, né? Aqui tem um monitor de sistema, mostra a porcentagem da bateria, do Wi-Fi, as horas, né? O Bluetooth. Aqui mostra o clima, você configura, eu não configurei ainda, mas você põe a cidade que você está, ele atualiza para você o clima em tempo real. E aqui você pode colocar uma foto, um GIF, acho que tem como colocar uma sequência de fotos também, pessoais, para ficar passando ali, você poder ficar vendo. É um pouco limitado, tá? Não vou abrir o menu para vocês verem, quando aperta e segura 2 vezes, ele abre o menuzinho. Aqui você coloca o que você quer que esteja disponível, se ela rola sozinha a tela, fica alternando sozinho ou não. Aqui você tem a opção de carregar novas imagens, você colocar um GIF, né? Mas assim, é isso, é limitado, mas funciona. E é uma versão 1.0, como vocês podem ver no aplicativo aqui. Então nada impede de ter novos updates e acrescentar novas funções. Mas o brilho da tela é bom, a qualidade da imagem, das cores também é ok. Eu vou fazer um teste
Na verdade já enviei essa mensagem aqui, funcionou. É que eu estou usando o celular para gravar, então não vai ter como eu mandar a mensagem para mostrar para vocês que vai pausar o vídeo. Mas eu mandei a mensagem, no mesmo momento que eu mandei a mensagem, já chegou aqui a notificação, já aparece aqui na telinha aqui embaixo, então realmente funciona. Apesar de ser um pouquinho limitado, é um diferencial, né? Ah, falando nisso, ó, a mulher já ouviu, já acabou de mandar uma mensagem aqui para mostrar, já chegou. A notificação no Windows ali, aqui embaixo já veio. Então realmente funciona, é rapidinho, é bem interessante isso daí também. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se vocês quiserem algum conteúdo, deixem nos comentários, fala o que vocês acharam, comente aí, interage com a gente. E estamos aqui para ouvir, para interagir, para ajudar, para conversar, para fazer o que der para a gente fazer para poder ajudar. Beleza, pessoal? Um abração, fico por aqui, até mais. Pessoal, alguns pontos que eu acabei não comentando sobre o notebook. O mousepad, ele é bom, ele é muito gostoso de usar, o touch dele. Eu não gostei muito dos cliques. Os cliques eu não achei tão responsivo, não gostei tanto. Mas nada que atrapalhe o uso. E você pode clicar também só tocando o touch, então não é um problema. Para jogar não vai usar o touch, né? Então você vai usar um mouse, que é bem melhor. O teclado perfeito, não tenho o que falar dele, muito bom, muito gostoso, não faz barulho, gostoso de teclar, de jogar, nada a reclamar. O numpad dele, tem um teclado numérico também, achei bem bacana. Ele vem completo, com power fora também do teclado, achei que é muito interessante isso daí. E é isso, pessoal, esse é o Vision R15M, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que possa ter ajudado vocês de alguma forma. Você que está procurando review desse notebook, procurando saber se compensa ou não, eu não consegui encontrar nada na internet. Espero que isso possa ter ajudado você a tomar a sua decisão. E se ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo para quem está buscando também um notebook para comprar, está procurando opiniões, reviews, está procurando esse modelo específico. Compartilhe esse vídeo com os amigos, dá uma força pra gente, deixa o like, se inscreve, vai ter bastante conteúdo legal no canal, colocar bastante coisa legal, como montar PC barato, como reaproveitar PC velho, como montar PC sem dinheiro, com ferro velho, como montar PC foda com pouco dinheiro, várias coisas, cara, várias coisas que eu puder fazer aí pra ajudar aí a comunidade, aí, quem gosta de hardware, eu tá fazendo, colocando conteúdo aqui no canal, então dá essa força pra gente. Em relação ao R15M, eu achei um ótimo custo-benefício, cara, eu achei um ótimo notebook. Eu tô com um dia com ele, então não tenho muito ainda para falar sobre questão de durabilidade, mas ele parece ser bem mais acabado, bem mais feito, bem mais resistente do que o R15 comum. E o hardware dele super vale a pena, super compensa, você não vai encontrar nada nesse valor. Então eu recomendo, é um ótimo custo-benefício. Se você está na dúvida ou precisa de um notebook para trabalhar e ainda de quebra jogar um pouquinho, jogar alguns jogos, ele não é um notebook gamer, mas ele entrega um pouquinho de desempenho para jogo também, por conta da GPU integrada que é muito boa, então eu acho que vale muito a pena. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e um abraço, até a próxima.